E aí, tudo bem? Olha, hoje a gente vai mergulhar numa história que parece até roteiro de filme. Vamos falar de como a Umbanda, uma religião que é a cara do Brasil, nasceu. E o mais impressionante, tudo começou com um garoto de só 17 anos, lá em Niterói. É uma história de muita coragem, de peitar o preconceito e de uma missão espiritual que, sem exagero, mudou o destino de milhões de pessoas. Bora lá? E o mais curioso, o ponto de partida de tudo isso é uma pergunta que soa até poética, né? Como é que uma simples flor, uma flor colhida num jardim, virou a faísca que acendeu uma religião inteira? Segura essa pergunta aí, porque é a partir dela que toda essa história se desenrola. Então, vamos conhecer o nosso protagonista, Zélio Fernandino de Moraes. A gente está em 1908 e o Zélio é um garoto de 17 anos. Vida normal, sabe? Família tradicional. Ele estava se preparando para entrar na marinha, futuro todo traçado. Só que, de uma hora para outra, a vida dele vira de ponta cabeça. Ele começa a ter uns ataques, umas coisas muito esquisitas. Do nada, ele falava e agia como se fosse um senhor bem velhinho, ou então se movia com a agilidade de um felino. Imagina o susto! Era algo que ele simplesmente não conseguia controlar. A família, claro, ficou desesperada. Ninguém entendia nada. Para ajudar, o tio do Zélio, que era médico, examinou o rapaz e nada. Ele disse, olha, só que não é doença, não é para mim. A suspeita dele era de que fosse algo espiritual, talvez até uma possessão. Aí, um amigo da família deu a ideia. Por que não levar o Zélio na Federação Espírita de Niterói? E foi o que eles fizeram, no dia 15 de novembro de 1908. E é nesse ponto que a nossa história dá uma guinada daquelas. Pensa na cena, tá rolando a sessão espírita, um ambiente super sério, formal. De repente, o Zélio, tomado por uma força que ele não controlava, simplesmente se levanta. Ele quebra totalmente o protocolo, sai da sala, vai até o jardim, pega uma flor e bota bem no meio da mesa dos trabalhos. O pessoal ficou em choque. Foi um tumulto. Ninguém esperava por uma coisa daquelas. Para a gente entender a confusão, é preciso saber como era o clima ali. A federação naquela época era muito rígida. Quando algum médium recebia espíritos de pretos velhos ou de indígenas, a diretoria da mesa era bem dura. Eles repreendiam, diziam que eram espíritos atrasados e mandavam eles se retirarem. Era um preconceito bem explícito, sabe? Essas entidades não eram bem-vindas ali. Foi nesse momento que aquela mesma força tomou conta do Zélio de novo. E pela boca do garoto veio uma pergunta que silenciou a sala inteira. Foi uma pergunta direta, na lata, questionando o porquê daquela rejeição. Era um confronto ali, ao vivo, acusando os dirigentes de preconceito por causa da cor da pele e da origem humilde daqueles espíritos. Então, aqui a gente tem o centro da questão, o grande conflito. De um lado, você tinha a visão da federação, esses espíritos eram atrasados, precisavam ser doutrinados. Do outro lado, a mensagem que vinha pelo Zélio era completamente diferente. Eles eram irmãos, tinham mensagens para passar e precisavam ser ouvidos. Era a igualdade contra a hierarquia. Um verdadeiro choque de mundos, né? No meio dessa discussão toda, um dos médiuns da mesa, que era vidente, olhou para o Zélio e disse que estava vendo a aura de um padre jesuíta. Mas a entidade, falando pela boca do Zélio, na hora corrigiu. Não, não. O que você está vendo aí é só um rastro, uma lembrança de uma vida que eu já tive. Hoje, a minha identidade é outra. E foi nesse momento que ele se apresentou. Com uma voz firme, que não era a do Zélio, ele disse o seu nome e a sua missão. Um nome forte, cheio de significado. O nome Caboclo das Sete Encruzilhadas já diz tudo, né? Simboliza que para ele não tem caminho fechado, não tem porta que não se abra para a caridade. Ali, naquele exato instante, nascia a entidade que ia guiar essa nova religião. E a missão foi anunciada ali na hora, sem rodeios. O caboclo disse: amanhã, na casa deste aparelho, se referindo ao Zélio, eu vou começar um novo culto. E a proposta era clara: seria um lugar de acolhimento. Um lugar onde todos aqueles espíritos de pretos velhos, de caboclos, que tinham sido humilhados e expulsos, pudessem finalmente trabalhar, passar suas mensagens e praticar a caridade em paz. Pois bem, no dia seguinte, 16 de novembro, a casa da família Moraes estava lotada. Tinha parente, tinha vizinho, curiosos e até gente da federação que foi ver no que ia dar. E como prometido, o caboclo se manifestou de novo. Foi ali, no meio daquela gente toda, que ele estabeleceu as bases do novo movimento e deu um nome: Umbanda. E explicou o que significava: a manifestação do espírito para a caridade. Simples e direto.
E ele já chegou a definindo as regras do jogo, digamos assim. E a base de tudo era simplicidade e caridade. Primeiro, todo atendimento seria de graça. Ninguém poderia cobrar nada. Segundo, os médiuns usariam roupas brancas, bem simples para mostrar que ali dentro todo mundo é igual. E mais, o ritual seria sem sacrifício de animais e, lá no comecinho, nem atabaque tinha. Era tudo muito focado na mensagem e na ajuda ao próximo. E a noite ainda aguardava mais surpresas. Depois que o caboclo terminou de falar, uma outra entidade se manifestou através do Zélio. Com um jeito de falar mais lento, mais curvado, era um preto velho. Ele se apresentou como Pai Antônio. E ele chegou para ser, literalmente, o exemplo vivo da humildade, que seria um dos pilares dessa nova fé. E ele já chegou dando uma lição. O pessoal, por respeito, ofereceu uma cadeira para ele se sentar com os outros. Mas o pai Antônio, com aquela sua fala mansa, cheia de sabedoria, recusou. Ele disse algo como: "Não precisa se preocupar não, Mego senta no toco, que é o lugar de negro." E aí ele mesmo pegou um banquinho de madeira bem simples que tinha ali no canto e se sentou. Esse gesto, nossa, ensinou mais do que 1000 palavras sobre o que é ser humilde de verdade. E logo depois, Pai Antônio fez um pedido bem simples também. Ele queria o seu cachimbo, a sua cachimba, como ele chamava. E esse cachimbo se tornou o primeiro elemento de trabalho usado na Umbanda. Isso já mostrava a linha que a religião ia seguir. Os instrumentos de trabalho espiritual seriam coisas do dia a dia, coisas simples, com a energia e a história de cada entidade. E aquilo que nasceu numa sala de uma casa em Niterói, cresceu de um jeito que ninguém podia imaginar. A primeira tenda, Nossa Senhora da Piedade, 10 anos depois, em 1918, já tinha dado origem a outras 7. E a partir daí o crescimento foi exponencial. Durante a vida do Zélio, calcula-se que mais de 10.000 terreiros foram fundados a partir desse trabalho inicial. A Umbanda se espalhou pelo Brasil inteiro. Muitos anos depois, já em 1971, o Caboclo das 7 Encruzilhadas deixou uma mensagem gravada, uma das poucas que existem. E nessa gravação, ele fez um alerta, que soa quase como uma profecia. Ele avisou sobre o perigo do dinheiro, da vil moeda, como ele disse, acabar prejudicando a Umbanda. E reforçou mais uma vez qual era a verdadeira bandeira: humildade, amor e caridade. Um recado poderoso e super atual, né? E essa história toda nos deixa com uma pergunta para pensar, né? A Umbanda nasceu de um grito contra o preconceito, fincada na ideia de ajudar o próximo de graça, com humildade. Mais de 100 anos se passaram. Será que essa mensagem original ainda se mantém? Quais são os desafios que essa ideia de humildade e caridade enfrenta hoje em dia? É uma pergunta que continua muito viva e que com certeza vale a reflexão.